Sou professor de física de vocês. Vocês ainda não me conhecem, porque na verdade era o professor Vinícius que estava dando aula para algumas turmas, né? Aí a gente dividiu, eu dou aula para a turma de vocês, só para a turma de vocês, de física. E dou estudo orientado para a galera do nono ano também. Bom, então agora a gente vai iniciar o segundo trimestre. O segundo trimestre vai iniciar com aulas novas. E aí a gente não vai fazer mais aquela reeducação curricular, que é a revisão do ano passado. A gente vai começar com a matéria propriamente dita do segundo ano, tá bom? Então agora vocês vão começar a ver matéria nova, coisa que vocês nunca viram antes. Talvez vocês viram um pouquinho disso aqui lá no nono ano, mas só talvez. A gente vai começar hoje com a termometria, que é uma matéria do segundo ano que é bem interessante, tá bom? Só para ver aí, vocês estão conseguindo ver o slide certinho? Bom dia, Tássio. Bom dia, sim, tá, eu tô conseguindo ver. Show, então vamos nessa. Seguinte, ó, termometria, você vai estudar ela ao longo desse trimestre inteiro. Isso aqui é só o início, que a gente fala que é a introdução, mas a ideia aqui é a gente conseguir chegar lá na termodinâmica. E a termodinâmica, ela é extremamente importante no cotidiano. Toda vez que a gente fala de motores a combustão, por exemplo, o motor de um carro, o motor de um avião, as Marias Fumaças, alguém está tentando entrar. Maria Fumaça, tudo que envolve combustão, pode ser a carvão, a gasolina, a diesel, assim por diante, se deu através da termodinâmica, da termometria. E isso, no contexto histórico, é extremamente importante, porque lá na Revolução Industrial, lá na Revolução Francesa, isso foi importante porque foi onde que deu o boom da indústria. E aí permitiu que as produções fossem feitas em larga escala. Antes da termodinâmica, toda a produção era manual, ou era por tração animal, por exemplo, os carros de boi, que aí movimentavam os moinhos, moinho de cana-de-açúcar e tudo mais, ou por tração humana, que aí volta a ideia dos escravos, botava os escravos lá para mexer nos moinhos. Então, depois que deu essa revolução industrial, que foi por causa da termodinâmica, tudo isso mudou. Então, foi as máquinas que começaram a fazer essa produção. E graças à termometria e graças à termodinâmica. Então, a gente vai começar a estudar esse contexto agora, tá bom? Então, antes de a gente entrar aqui na termometria, eu já gostaria de colocar um conceito novo para vocês, que é o conceito de temperatura. Então, a gente vai definir o que é temperatura, e a parte porque ela vai ser extremamente importante em termometria e termodinâmica. E aí, depois que a gente definir a temperatura, a gente parte para a aula de hoje. Então, vamos nessa aqui. Eu vou compartilhar aqui uma janela com vocês, para a gente definir o que é, de fato, a temperatura. Então, quando aparecer, vocês falam, dão um ok, dão um grito, sinal de fumaça. Apareceu. Show! Então, aqui é o seguinte. Esse aqui é um simulador online. A gente tem aqui dois livros, ó. Um livro de química e um livro de física. Aqui embaixo é como se eu tivesse dado um zoom. Eu peguei lá uma lupa e dei um zoom ali a nível microscópico. Poderia ser aqui Opa. Olha só, faz até barulhinho. Eu peguei, dei um zoom aqui e consigo ver que as partículas, quando você já deve ter estudado em química, os materiais são feitos de átomos. Esses átomos contêm prótons, nêutrons, elétrons, que formam as moléculas e assim por diante. Bom, a gente vai dar o nome de partículas, que são partículas subatômicas. Todo material é feito dessas partículas. Eu sou material, sou feito de partícula, você é feito de partícula, o livro é feito de partículas e assim por diante. Então, repare só que interessante. Essas partículas, elas ficam se movimentando, ó, elas estão vibrando aqui. Não sei se dá para ver muito bem aí, mas elas têm um movimento, elas não ficam paradas. Elas estão o tempo todo se movimentando. Então, aqui do lado eu tenho um termômetro, olha só, um termômetro, e aí a ideia de temperatura é a seguinte, ó, repare só, quando eu atritar a partícula de cima com a partícula de baixo, olha só que interessante, elas vão começar a se movimentar cada vez mais rápido, ó. Estão cada vez se movimentando bem mais rápido, ó. Estão vibrando muito mais, ó. Interessante. O legal aqui, ó, é reparar também o termômetro aqui do lado. Quanto mais elas vibram, mais o termômetro aumenta aqui, ó.
até que chega a hora que desgasta um livro com o outro. E aqui, galera, a gente já consegue definir a partir disso aqui o que é temperatura. Então, temperatura, eu vou até escrever no chat para vocês poderem anotar aí no caderno de vocês. E a gente vai precisar de um papel e uma caneta, a gente vai fazer umas continhas. Então, definição de temperatura, estou escrevendo aqui para vocês anotarem. Definição de temperatura para a gente aqui na física vai ser o grau de agitação das moléculas, das partículas. Quanto mais agitadas estiverem as minhas moléculas, maior vai ser a temperatura que vai estar associada. Quanto menos agitado tiver as minhas moléculas, menor vai ser a temperatura ali associada. Deu para entender essa ideia de temperatura? Deu. Show! Então, essa definição vai ser importante para a gente daqui para frente. Então, definida a temperatura, a gente vai agora definir os outros conceitos. Termometria. Então, vamos nessa. O que é termometria? Fácil. Bom, termometria, galera, é a área da física que estuda a temperatura e as escalas termométricas. Aí a gente vai ter uma figura a seguir que vai mostrar as principais escalas termométricas. Professor, o que é escala termométrica? Bom, é uma maneira da gente catalogar essa temperatura. Por exemplo, hoje a gente está falando muito de Covid, de coronavírus. Então, quando a gente chega na escola, a gente afere a temperatura. Então, quando eu olho lá, deu mais ou menos 36 graus Celsius. Isso é uma maneira de eu conseguir aferir. A gente fala aferir, normalmente no dia a dia a gente fala medir a temperatura, mas medir é algo meio estranho, porque eu não meço a temperatura. A gente fala aferir a temperatura. Então, existem várias escalas que eu consigo aferir essa temperatura. Aqui no Brasil, a gente vai utilizar a escala Celsius, que é a mais comum na América Latina e tudo mais. Porém, ela não é a única, existem muitas outras, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam a escala Fahrenheit. O nome é alemão, foi um alemão que inventou essa escala. Então, existem outras escalas. Na ciência, na física, na química, biologia, utiliza-se a escala Kelvin. Então, a gente vai falar dessas 3 escalas particularmente, tá bom? Então, aqui, olha só que interessante, eu tenho 3 escalas. Eu tenho a primeira que é a escala Kelvin, esse primeiro tracinho. Esse segundo tracinho que é a escala Celsius, que é utilizado no Brasil. E a terceira é a Fahrenheit. Olha só que interessante. Olha aqui primeiro por meio. O ponto de fusão da água na escala Celsius é em 0 graus Celsius. Ou seja, quando a água chega em 0 graus Celsius, ela congela. Coloca a água no congelador. Quando ela atinge 0 graus Celsius, ela congela. Bom, e quando ela atinge 100 graus Celsius, ali no fogão, é quando ela começa a ferver. Então, a gente fala o ponto de ebulição da água na escala Celsius é em 100 graus Celsius, e o ponto de fusão da água, quando ela solidifica, é em 0 graus Celsius. Beleza? Porém, nas outras escalas são diferentes. Olha só que interessante a Fahrenheit. O ponto de fusão, que é quando ela congela na escala Fahrenheit, é em 32 graus Fahrenheit. E o ponto onde ela começa a ferver, na escala Fahrenheit, é em 212 graus Fahrenheit. É bem diferente, tá vendo? Olha só, 32, 212. É muito diferente da escala Celsius. E a escala Kelvin também é diferente. Olha só, ela congela em 273 Kelvin. E ela ferve em 373 Kelvin. Beleza? É bem parecido com a Celsius, porque ela tem uma diferença de 100, também de 273 para 373. Mas é bem discrepante, assim. Então, como é que vai ser a aula de hoje, assim? A aula de hoje a gente vai aprender a converter uma escala termométrica em outra escala termométrica. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai aprender a converter uma temperatura que está aqui em Celsius para uma temperatura que está aqui em Fahrenheit. Tá bom? Então a gente vai fazer umas continhas para poder fazer essa conversão. Show? Bom, temperatura, a gente já definiu que a temperatura é uma das grandezas fundamentais que pode ser compreendida como efeito macroscópico da agitação dos átomos, que compõem a matéria. Aquilo que a gente descreveu agora há pouco. É o grau de agitação das moléculas, dos átomos, das partículas.
Então, esse slide que depois eu vou jogar lá no grupo de vocês, se vocês precisarem conferir e tudo mais, e depois vocês podem ficar à vontade. Então, dando continuidade. Qual a importância de se saber, por exemplo, converter uma temperatura para outra e tudo mais? Saber essa ideia de temperatura. Olha só, a exata determinação dos valores de temperatura no nosso cotidiano é de extrema importância. Como exemplo disso, podemos citar a determinação da temperatura corporal para diagnóstico da febre e a manutenção de valores exatos de temperatura para o condicionamento de remédio. Então, assim, aí já falei da febre, que quando a gente chega na escola a gente acaba ferindo lá no termômetro, mas também os remédios. Não sei se vocês estão acompanhando na televisão, mas existe uma vacina, a vacina da Pfizer, que ela só consegue ser armazenada em temperaturas extremamente baixas, extremamente baixas. Para isso precisa-se de super congeladores. E esse foi um dos problemas dessa vacina, que em vários lugares do Brasil não tem esses super congeladores. Normalmente só tem esse centro de pesquisa, como por exemplo a UFES, o IFES, que já tem laboratórios que têm esses super congeladores. Então, como comprar uma vacina que não tem como armazenar? Então, essa é a importância de se estudar essa ideia de fazer transformações termométricas e tudo mais. Tá bom? Vamos embora, se liga aí. Bom, como é que a gente vai fazer essa conversão, então, de Celsius para Fahrenheit? Como eu disse, Fahrenheit é uma temperatura, é uma escala muito usada nos Estados Unidos, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem Celsius, lá é Fahrenheit. Então, só curiosidade para vocês, eu já fiz técnico mecânica, assim como a galera da Tati faz técnico, eu fiz técnico mecânico. Certa vez na empresa que eu trabalhava na Celó, chegou um equipamento dos Estados Unidos em que a medida era em Fahrenheit, não em Celsius. E ninguém lá sabia fazer a conversão. É óbvio que hoje em dia tem celular, você pode jogar no celular, no Google, lá que você faz a conversão, mas ninguém sabia fazer a conversão, porque a gente não usa esse tipo de medida, tá bom? E todo ano, praticamente todo ano, cai uma questão dessa no Enem, e já caiu também na prova do IFES, lá, que a gente faz para fazer o ensino médio lá, já caiu questões sobre isso também, fazer conversões de temperatura. Não é difícil, mas tem que saber a formulazinha. Se não souber a fórmula, não vai conseguir fazer a conta. Então, a fórmula que nós vamos utilizar para fazer essa transformação, essa conversão, é essa aqui, ó. TF, tá vendo? TF, que a gente vai dar o nome de temperatura em Fahrenheit, que aí a abreviação dela é graus Fahrenheit, esse zero, essa bolinha, esse F. TF é igual a 1,8 vezes TC, onde TC é a temperatura em Celsius, mais 32. Então, TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Show? Então, anota essa fórmula aí. A gente vai fazer alguns exemplos e fazer alguns exercícios agora. Tá bom? Só perguntar para vocês se vocês estão conseguindo acompanhar, se está indo rápido demais. Alguém? Pode responder no chat. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá dando pra acompanhar, professor. Então, show. Então, vamos nessa. Então, Só primeiro pode aí... usar essa fórmula? Oi? Só pode usar essa fórmula? Não, tem uma outra. Tem uma outra forma. Eu posso escrever ela ali, mas essa aqui é a mais fácil. Você já chegou a ver a outra fórmula? Sim, a do C5 igual Isso. F9. Pode usar essa sim, não tem problema. Só que como ela tem frações, eu prefiro usar essa aqui, que ela não tem fração. Tá Mas pode usar a outra. O que eu fiz com aquela? Eu pego aquela outra. Galera, quem não está entendendo é porque existe uma outra formulazinha que a gente consegue converter também de Celsius para Fahrenheit. Tá? Só que o que eu fiz? Eu peguei ela e abri ela para ficar assim, que eu acho mais fácil sim. Mas quem já estudou e já viu a outra fórmula, pode usar. O valor no final vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então eu prefiro essa aqui que eu acho mais fácil da gente converter com ela. Então vamos nessa. Seguinte, vamos fazer conta. Exemplo resolvido. Primeiro eu faço, depois vocês fazem. Bom, vamos lá. Em 2016, os termômetros da cidade de Viana indicaram uma temperatura de 45 graus Celsius, maior temperatura registrada desde 1961. Determina essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, é rapidinho. Então, deixa eu trocar a câmera aqui, a gente faz junto. Para a apresentação.
Então vamos nessa. Então vamos. Tá dando para ver aqui a folha de papel? Tá. Show, então vamos nessa. Em 2016, os termômetros da cidade de Viana indicaram uma temperatura de 45 graus Celsius. Galera, é o seguinte, toda vez que eu vou resolver um exercício de física, o que eu gosto de fazer primeiro? Primeiro passo que eu sempre faço... Opa, tem alguém querendo entrar? O primeiro passo que eu sempre dou é anotar os dados. Eu sempre faço isso porque organiza muito a minha conta. Ó. Anotar os dados. Fica bem mais fácil da gente resolver a continha. Então, a temperatura os dados que ele nos forneceu foi o seguinte: a temperatura foi em Celsius, a gente vai colocar assim, TC é igual a 45 graus Celsius. O que ele quer saber? Determina essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu boto assim, TF, um ponto de interrogação. Eu acho que fica mais fácil da gente conseguir resolver. Bom, aí, após anotar os dados, vamos para a nossa fórmula. A fórmula é... A fórmula diz o seguinte, TF, fazer essa fórmula mais fácil, TF é igual a 1,8 vezes TC mais o 32. Show? E agora é o seguinte, ó, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o TF. E aí, no lugar do TF, eu vou deixar o próprio TF, porque é o que eu quero saber. 1,8, eu repito, 1,8. O TC, galera, ele já deu, ó. Quanto que vale o TC? O TC vale 45. Então, no lugar do TC, eu coloco 45. Então, aqui eu vou colocar 45. E repete o mais 32. Pronto. Meus dados já estão substituídos. Agora, para resolver, o que eu faço? Eu pego... Primeira coisa, eu multiplico 1,8 vezes 45. E depois que eu vou somar com 32. Então, vem aqui no cantinho ó, e faz, ó. 1,8. Vai usar a calculadora não, hein? Mais 40 vezes 45. Faz a continha aqui, ó. 8 vezes 5 dá 40. Vai 4. 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Com 4, 36. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Aí soma 0. 6 mais 5, 11. Aí 1, 1, 3, 4, 8. Beleza? E aí é o seguinte. Eu tenho uma vírgula aqui, coloco uma vírgula aqui. Ó. Beleza? E aí vem para cá. Ó. TF. Cadê? Deu um lag. Deu um lag na nossa câmera. Ah, vou ir. TF é igual a 81. 81,0, mas como é vírgula zero, deixa só 81, vai ficar mais fácil para a gente fazer a continha. Mais 32, beleza? E agora faz a continha, 81 mais 32. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Beleza? Ou seja, TF é igual a 113 graus Fahrenheit. Não esqueça a unidade de medida. Show? Alguma dúvida? Não, tá filé. Filé, né? Então é o seguinte, agora eu vou passar um exercício que é praticamente a mesma coisa, só que aí quem vai fazer? Vocês. Eu vou dar o tempo para quem está resolvido, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. E aqui tem um exercício. Aí eu vou dar um tempo, vocês vão tentar resolver aí, coloca a resposta no chat, depois que a maioria responder certinho, eu vou e corrijo aqui. Show? 49 eu subtraí. Quase isso. Quase isso, Vanessa. Tenta fazer. A fração para o outro lado, eu esqueci que quando multiplica vai positivo. Ah, tá. Na multiplicação vai positivo. É que você fez a outra forma, né? Show. Vamos lá, então. Tenta fazer esse exercício 1, aí eu vou dar um tempinho, aí depois a gente corrige aqui. Eu acho que fica mais dinâmica a aula, assim. Simbora, meu povo.
Professor, você está apresentando tela? Oi? Compartilhando? Você está compartilhando a tela? Tô. Não tá aparecendo não, exercício 1? Não. Ah, apareceu. Apareceu? Show. Valeu por ter avisado. Deixa eu fechar meu microfone, tá um barulho aqui. Show. Isso aí. Foi. Então vamos nessa. Acho que a maioria fez. Então vamos lá. Seguinte, vou parar a apresentação. Vou trocar aqui para a câmera. Bom, é bem parecido, né? Os termômetros da cidade de Vitória indicaram 35 graus Celsius, maior temperatura registrada desde 2003. Determina essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, vamos nessa. Exercício 1. Vou botar aqui. Anotar os dados, bonitinho. Então, TC foi de quanto? 35, né? 35, isso. TC igual a 35 graus Celsius. E ele quer saber o TF. Então, vamos nessa. A fórmula é a mesma fórmula. A gente tem aqui TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Beleza? Bom, TF é o que eu quero saber. Então, no lugar de TF, eu vou deixar o próprio TF. 1,8, repete 1,8. Vezes o TC, que é 35, mais o 32. Mesma ideia, vem no cantinho que faz a continha. 1,8 vezes 35. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 8, 24. Com 4, 28. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 0. 5 mais 8, 13. 630. Aí tem uma vírgula aqui, coloca uma vírgula aqui. Aí vem para cá. TF 63,0, pode deixar só 63 mais 32. Aí faz a continha aqui também. 63 mais 32. 3 mais 2, 5. 6 mais 3, 9. Ou seja, quem falou 95 acertou. 95 graus Fahrenheit. Beleza?
Alguma dúvida? Todo mundo acertou? Alguém ficou com dúvida? Show. Então vamos nessa. Vou passar para a próxima. Tem mais? Conta que não falta. Eu gosto de fazer conta. Deixa eu colocar aqui. Uma janela. Misericórdia. Conta que não falta. Bom, essa daí é bem interessante. Vê se está aparecendo para vocês a 2. Tá. Então vamos lá, tentam fazer essa daí. Só toma cuidado, o pessoal da tarde se embolou nela. É que eu dou aula à tarde também. Vou dar o tempo para vocês. Aqui tá maior, né? Só que é menor. Vou acertar logo. Só tirar o microfone, tá tendo um... vinte e oito ponto quatro, 28.2. Gente, eu não tô entendendo nada. Isso aí. Então vamos nessa. Vamos que a última é, ó. A última é massa. Quando eu falo massa, é porque vocês já entenderam. Então vamos resolver essa daí. Deixa eu trocar a câmera aqui também. E vamos resolver essa. Seguinte. Questão 2. É bem parecida, só que só vai trocando os dados, né? Vocês já perceberam isso. Cidade do Domingos Martins indicaram a temperatura de... Então vamos lá. Dados. Dados. Menos 2 graus Celsius. Então vamos nessa. TC é igual a menos 2 graus Celsius. E ele quer saber o TF, igual nas outras. Show? Por enquanto é só isso. Mesma ideia, tá vendo? Eu sempre faço do mesmo jeito. Anota os dados, coloca a fórmula, faz a continha. Anota os dados, faz a fórmula, anota as continhas. A fórmula é mesmo, TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Até aqui tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo a mesma coisa. E agora, o que a gente faz? TF é o que eu quero saber. Coloco o TF. 1,8 é 1,8, que é da fórmula, vezes... E aí que vem, galera.
O TC, ele é negativo. Então, o TC tem que vir com negativo para cá, para a fórmula. Por que eu coloquei o parênteses? Porque aqui eu tenho um sinal e aqui eu tenho um sinal. Então, para não ficar sinal com sinal, eu coloco um parênteses para separar os sinais. Mais 32, que é o da própria fórmula. Show! Só isso. E agora, seguinte, tem aquelas regrinhas da matemática de multiplicação de sinais. Olha só, esse cara aqui, ó, ele é positivo. E esse cara aqui, ó, ele é negativo. E aí aquela regrinha lá da quarta, quinto ano, não sei, que diz o seguinte, quando a gente multiplica sinais diferentes, ou seja, estou multiplicando um positivo com negativo, a soma tem que dar negativa. Então, mais com menos dá menos, na multiplicação, na divisão. Então, aqui quando não aparece nada, é como se eu tivesse um mais, não é isso? Então, mais com menos dá menos. Ou seja, essa multiplicação aqui, ó, eu já sei que o resultado dela é negativo. Então, já botei o sinal aqui. Aí, o que eu faço? Agora eu venho aqui e faço a multiplicação, ó. 2 vezes 1,8. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Tem uma vírgula aqui, ó, coloco uma vírgula aqui. Ou seja, vai dar menos 3,6. 3,6. Show? E repete o mais 32, que é da própria fórmula. Mais 32. Beleza? Então, só não esquece essa ideia do sinalzinho, das regrinhas dos sinais. Bom, agora eu sempre gosto de falar de dinheiro que a galera toda entende. Eu tenho R$ 32 e estou devendo 3,60, ou seja, 3,6. Então, eu tenho que pegar o meu 32 e subtrair de 3,6. Vamos fazer a conta aqui do lado também. Eu tenho 32, só que esse cara aqui, ó, tem uma vírgula. E pela regra da soma ou da subtração, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, o que eu faço? Vírgula, zero, coloco assim, 32,0, que é a mesma coisa que 32. Embaixo eu coloco uma vírgula, coloco 6 e coloco 3. Para que isso? Para ficar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Agora sim eu posso subtrair. Eu tenho 0 menos 6, 0 menos 6 não dá. Então tem que pegar emprestado. Esse cara vira 10, esse cara vira 1. 10 menos 6 dá 4. Beleza? 1 dá para subtrair 3? Também não dá. Então tem que pegar emprestado. Esse cara vai virar 2. Esse cara vai virar 11. 11 menos 3 dá 8. Ó, vírgula, vírgula, vírgula. E aqui 2 menos 0, 2. Dá 28,4. Ou seja, TF é igual a 28,4 graus Fahrenheit. Essa é a resposta. Deixa eu ver se alguém acertou. Interromper compartilhamento. Vai. Acertaram. Boa, galera. Isso aí. Somei errado. 28,4 mesmo. Boa, boa. Isso aí. Gostei, hein? Gostei, galera. Tá focando. Agora, vamos para a nossa última questão do dia. Para acabar, vocês viram? Vocês ficaram tempão sem fazer conta na vida de vocês. Voltaram com tudo. Bom, última questão. Essa aqui, ó. Agora vocês vão fazer conta mesmo. Seguinte, vou até ler para vocês, para adiantar. Um estudante viajou para os Estados Unidos para um intercâmbio. Ao chegar lá, se deparou com a temperatura de 85 graus Fahrenheit. Porém, ele não sabia se essa temperatura era realmente elevada. Aí vem a pergunta, qual é essa temperatura na escala Celsius? Então, mão na massa, meu povo. É com vocês.
Isso aí, galera. Tô gostando de ver, hein? Só aprende fazendo, não tem jeito. Tentar até conseguir. Eu não sei qual é a resposta, eu não lembro. Então a gente vai fazer aqui, corrigir juntos. Eu não sei. 9,4. Só peço desculpa a vocês, está tendo obra aqui do lado. Aí fica essa bateção aqui. O legal é que cada um achou uma resposta diferente, né? Aí dá até pra fazer uma disputa aqui. Para ver quem vai acertar. Show, então vamos nessa. A metade já responderam. Simbora. Deus é mais. Seguinte, vamos nessa. Vou trocar a câmera aqui de novo pra gente fazer juntos. Se eu errar a conta aqui, vocês falam, ah, você errou a conta, não tem problema não, tá? Vamos nessa. Seguinte. Um estudante viajou para os Estados Unidos, faz um intercâmbio, ao chegar lá se deparou com a temperatura de 85 graus Fahrenheit. Então vamos nessa. Então, a mesma ideia, vamos anotar os dados. Deixa eu chamar para cá. Vamos anotar os dados. Essa obra aqui do lado é tensa. TF é igual a 85 graus Fahrenheit. E ele quer saber qual é essa temperatura na escala Celsius. Show? Mesma ideia. Anotar a fórmula. A nossa fórmula bendita. TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Beleza? Mesma fórmula. Agora que é o seguinte, galera. TF, eu já tenho quanto que vale TF. Então, no lugar do TF, eu vou colocar 85. Então, no lugar do TF, eu coloco 85. 1,8 repete, que é da própria fórmula. O TC é o que eu quero saber. Então, no lugar do TC, eu vou deixar o próprio TC, que eu não tenho. E repete o mais 32, que é da própria fórmula. Aí, galera, é o seguinte, muita calma nessa hora. Isso aí, galera, é uma equação do primeiro grau. Eu tenho uma incógnita e tenho que achar o valor dessa incógnita. Então, eu tenho que deixar essa incógnita isolada. Para deixar isolada, eu tenho que pegar todos os números que estão com elas e tirar dali. O mais fácil de tirar, primeiramente, é esse 32, que ele está somando aqui. A gente pega ele, passa ele para o outro lado, para tirar ele dali. Então, ele vai estar somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar assim, 85, pega esse 32, passa para o lado de cá. Está somando, ele passa, subtraindo. E o restante, eu repito, 1,8 vezes TC. Só isso. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer essa conta aqui primeiro. Ó. Vamos resolver esse cara aqui. Vamos fazer 85 menos 32, primeiramente. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 8 menos 3, 5. Ou seja, 53. Esse cara aqui vai dar 53. Repete o restante. Eu não fiz nada com o lado de lá ainda. Agora que são elas. Seguinte. Agora sim, tá multiplicando, ó. Tá multiplicando, eu tenho que pegar esse 1,8 e passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 53 dividido por 1,8 é que nem ao TC. Bom, agora que é a complicação geral. Eu tenho uma divisão com vírgula. E aí sempre é o terror na Terra. Professor de Deus, como é que divide com vírgula? Vamos fazer uma revisão aqui então de matemática. 53 dividido por 1,8. Seguinte, galera. Pausa.
toda vez que eu tiver uma divisão com vírgula, eu arrumo uma maneira de tirar essa vírgula da divisão. Porque a gente não faz divisão com vírgula, a gente tira a vírgula. Bom, para tirar essa vírgula aqui, ó, ela tem que andar uma casa para trás, ó. Se eu andar com essa vírgula uma casa para trás, essa vírgula vai sair daqui. Então, se eu ando para cá uma casa, eu também ando para cá uma casa. Olha só, andei para cá uma casinha, andei para cá uma casinha. Professor, mas não tem nada aqui. Se não tem nada aqui, é como se eu acrescentasse um zero. Então, ficaria assim minha divisão. 530 dividido por 18. Beleza? Então, ó, tá vendo? Eu andei para cá uma casa com a minha vírgula, andei para cá uma casa. Não tinha nada aqui, eu coloquei um zero. Pronto, é isso. Agora a gente vai dividir 530 por 18, que vai dar a mesma conta que dividisse 53 por 1,8. Vamos nessa. Seguinte, ao invés de pegar o 530 todo, eu vou pegar só o 53. 53 dividido por 18. E aqui, galera, é na base do chutômetro. Qual número vezes 18 chega mais próximo de 53? Professor, não faço ideia. Nem eu. Então, para a gente fazer isso, vamos fazer chute. Tipo, vamos primeiro chutar por 2. 2 vezes 18. Beleza? 2 vezes 18 vai dar 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 36. Ainda vamos tentar por 3, para ver se a gente chega mais perto. 3 vezes 18. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. 54. Opa, 54 é maior do que 53. Então, passou. Então, o número que a gente tem que usar é o 2. Então, aqui a gente vai colocar 2. 2 vai dar 36. Aí você pode fazer a subtração aqui ou pode fazer fora. Vou fazer aqui logo. Aí tem que subtrair 53 menos 36 para a gente saber quanto que vai sobrar. Então, vamos nessa. Não dormem não, hein? 53, 3 não dá, pega emprestado, vai virar 13. 13 menos 6, 7. 4 menos 3, 1. Ou seja, sobra 17. 17, a gente abaixa esse zero que está lá em cima. Ó. Abaixa o zero. E aí, galera, base do chutômetro de novo. Qual o número vezes 18 que chega mais perto de 170? Bom, se eu multiplicar 18 por 10, vai dar 180. Então, vamos multiplicar por 9, que eu acho que vai dar. Então, 9 vezes 18. Beleza? 9 vezes 18. 8 vezes 10 dá 80. Então, tem que ser por 9, 72. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 16. 162. Ou seja, dá por 9. Volta aqui em cima. 9. A letra tá uma maravilha, né? 9. Sobra quanto? Sobra 8. Galera, 8 não dá para dividir por 18. Quando não dá, eu coloco um zero. Só que esse zero não existia, eu não abaixei ele, eu que inventei. Se eu inventei esse zero, eu coloco uma vírgula. Beleza? Então vamos lá, qual o número vezes 18 chega mais perto de 80? E aí vai continuar a conta, tá vendo? Não tem fim, não. Tô brincando, uma casa depois da vírgula a gente acaba essa conta. Sei lá, vamos tentar... Por 3 deu 54, tem que chegar a 80. Vamos tentar por 4, para ver quanto vai dar. 4 vezes 8 dá 32. 2 vai 3. 4 vezes 1, 4, com mais 7, com mais 4. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Opa, já dá, porque se eu multiplicar por 5 vai passar. E aí a conta, galera, ó, continua. Mas eu não vou continuar mais, já tá bom aqui. Ou seja, TC tem que ser igual a 29,4 graus Celsius. Quem falou 29,4 aí, acertou. E é isso aí. Recapitulando essa conta aqui, eu sei que foi muita coisa. Bom, olha só. A gente leu o exercício, anotou os dados, igualzinho na outra. TF igual a 85, TC igual a um ponto de interrogação, porque eu não sei quanto que é. Peguei a minha fórmula e substituí os meus dados, igualzinho na outra conta. Só que a diferença é que a gente fez mais conta. Pega 32, passa para cá, subtrai 53. E o problema maior foi aqui, ó, quando eu pego esse vírgula outro e passo dividindo, aí que deu essa contaria toda aqui. Essa conta toda foi mais por causa da divisão. 53 dividido por 1,8 deu 29,4.
O que vocês têm que gravar é a fórmula. Vocês têm que gravar essa fórmula. Sabendo essa fórmula, você substitui dado, e daí para baixo, galera, é só matemática. Aí fala, eu não gosto de física, física é difícil. Não, o problema todo, vocês perceberam, que foi na matemática, tá bom? Mas a física em si é de boa, que é só a fórmula, tá bom? Quem acertou aí, tá de parabéns. Tássio, Vanessa. Ah, não, Vanessa ficou espantada, né? A galera mandou bem. Seguinte, vamos fazer a revisão da aula de hoje. Só recapitulando tudo aqui. Deixa eu apresentar aqui de novo, só para a gente fechar, não tem mais conta, tá? Não vou embora, não se assusta. Vamos lá, rapidão. Só recapitulando a aula de hoje, o que a gente viu hoje? Primeiramente, a gente definiu o que era a temperatura. Quem não viu o início, depois eu vou disponibilizar o vídeo aí para vocês darem uma olhada. Definimos que era a temperatura através daquele simulado. Depois definimos o que é termometria, que é o estudo das escalas termométricas. Definimos aí o que são escalas termométricas, que são maneiras de aferir a temperatura. Falamos aí a definição de temperatura, qual a importância no cotidiano desse assunto no qual nós estamos estudando, e aprendemos a converter aí de Celsius para Fahrenheit utilizando essa formulazinha. Existe outra fórmula, mas essa eu acho mais fácil. Fizemos o exemplo resolvido, que está aqui, ó, depois vocês podem olhar, e resolvemos esses 3 exercícios. Show? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Acharam muita coisa? O que vocês têm a dizer aí? Estou no vácuo. Ah, foi tranquilo, filé, responsa. Show? É nóis. É isso aí, meu povo. Agora vocês vão ter aula de química às 10h30, então eu vou dar esse tempo para vocês tomar um café, uma água aí, e aí depois vocês voltam com química também. Tá bom? Abraço e prazer. Meu nome é Pedro, sou professor de física de vocês. Tchau. Falou. Falou. Tchau. Tchau. Pelo amor